Boa noite. Boa noite. Buenas noites. Bom, hoje nós vamos compartilhar, nós vamos informar, nós vamos transmitir alguns códigos muito importantes sobre casamento. E para isso eu trouxe o tema muito importante. Cuidado, não confie no seu cônjuge. Caraca, eu sou um mentor de casais, trabalho relacionamento e venho com um tema desse. O que será que Duarte está querendo dizer com esse tema? Para não confiar no seu cônjuge, para não confiar na sua esposa, para não confiar no seu marido. Então hoje nós vamos desvendar, descobrir alguns códigos poderosos que está na palavra de Deus, que fala sobre a fortaleza, sobre o ministério que é casamento. Então hoje nós vamos desvendar segredos do casamento. Mas para isso acontecer é necessário responder algumas perguntas. Que perguntas são essas? Que perguntas eu posso fazer antes de iniciar essa live? A primeira pergunta: você confia no seu cônjuge? O seu cônjuge confia em você? O que faz você confiar no seu cônjuge? Por que devo confiar no meu cônjuge? Por que não devo confiar no meu cônjuge primeiramente? Boa noite, Joyce Camila. Seja bem-vinda, tá? Hoje nós vamos trazer um tema muito controverso que fala sobre não confiar no seu cônjuge, tá? Para a gente ter cuidado. Só que eu vou trazer os códigos principais que você deve aprender hoje nessa live. Então, se você achar interessante esse tema, compartilha com seus amigos, com suas amigas. Ficarei eternamente grato. Eu vou esperar mais um minutinho, enquanto chega mais pessoas, para a gente dar início à nossa live com o tema Cuidado, não confie no seu cônjuge. Hoje eu vou fazer uma revelação. Hoje eu vou fazer um desbloqueio de mim e de quem estiver me escutando. Então, prepara o coração, prepara a mente, prepara a cadeira, prepara a água, o chá, o café, que hoje tem pancada. Hoje tem muitas verdades que serão reveladas através desta live que eu estou promovendo. Então, se você achar interessante, de valor para o seu casamento ou para o futuro casamento seu, compartilha. Tenho certeza que muitas pessoas poderão ser abençoadas. Isso mesmo. Muitas pessoas serão abençoadas com o tema de hoje. Então, eu estou aqui finalizando o compartilhamento e vamos iniciar a nossa maravilhosa live, onde nós vamos revelar alguns segredos que estão escondidos ou estão escancarados, literalmente, só que as pessoas não percebem. Estão escancarados na Bíblia. Milson Araújo, meu primo, seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. Bom, para iniciar nossa live, eu quero fazer perguntas. Você confia? Seja bem-vindo, Francisco. Você confia no seu cônjuge? Seu cônjuge confia em você? O que você faz para confiar no seu cônjuge? Por que você confia no seu cônjuge? Por que não devo confiar no meu cônjuge primeiramente? São algumas perguntas que eu preciso responder até o final da live. Eu vou responder. Mas para isso, hoje vai ser uma live diferenciada, tá? Eu vou trazer textos bíblicos para embasar
a minha informação que eu vou trazer para você. E vou trazer a minha experiência de vida, tá? Hoje realmente é um momento de a gente revelar alguns segredos sobre relacionamento, tá? Então, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias 17:5. Por que eu comecei com esse versículo? Porque esse versículo, ele dá embasamento ao tema dessa live. O que eu disse quando eu chamei você através desse tema? Cuidado, não confie no seu cônjuge. Só que esse contexto era um contexto antes de Cristo. Era um contexto onde tinha muitas guerras e praticamente ninguém confiava mais em ninguém. A humanidade já vinha no processo de corrupção da alma, dos processos, tá? Então, foi necessário fazer essas profecias. Mas hoje a gente está num tempo diferenciado, estamos no momento da graça, no momento de Cristo, Cristo intervindo por nossas vidas, Cristo intervindo em nosso casamento. Então existem outras verdades, outros códigos poderosos que eu vou revelar para você, que vai fortalecer ainda mais a sua mentalidade, o seu comportamento e o seu casamento, tá bom? Aqui tem mais outra de Miqueias. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Então, existem vários versículos na Bíblia informando para a gente ter cuidado com pessoas que convivem com a gente. Para a gente ter cuidado e não confiar inteiramente, 100% em pessoas. E no casamento, eu devo confiar 100% na minha esposa? A minha esposa deve confiar 100% em mim? Como essa confiança vai ser desenvolvida? Como essa confiança será realmente confirmada 100%? Como? Tá? Então nós, durante esse processo de conhecimento, nós vamos explicar para você como chegar lá, tá? Tem mais outra aqui, ó. Provérbios 18:24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existem amigos mais apegados que o irmão. Olha só, os dois versículos anteriores falam da gente ter cuidado em ter amigos. E ainda o primeiro fala sobre não confiar. Maldito é o homem que confia. Aí chega lá em Provérbios e ele diz, ó, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigos mais apegados que irmão. O que essa palavra quer dizer? Será que isso também se aplica no meu casamento? Será que isso se aplica no meu relacionamento conjugal junto com a minha esposa? Porque queira ou não queira, a minha esposa talvez tenha sido um amigo antes, uma amiga minha. Hoje ela se tornou minha esposa. Essa amizade deve ser continuada dentro do relacionamento? Será? Então nós vamos responder algumas perguntas daqui para lá, tá? Quem encontra um esposo? Agora vem Provérbios, protegendo nós, os casados. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Está em Provérbios 18:22. Cara, da mesma forma que o pai condena o homem que confia no homem, ele começa a abençoar o homem que encontra uma esposa fiel, uma esposa digna. Da mesma forma que a relação com pessoas pode ser malditas, essa relação com outras pessoas pode ser bendita. Basta saber que existe alguém para intervir essa bênção, que é o Pai. E nesse momento ele mandou o seu Filho para intervir nesses relacionamentos aqui na terra, que é Jesus Cristo. Aí tem um Provérbio 31, 10, 12. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Olha só que versículo maravilhoso. Quando ele diz uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. O que é uma esposa exemplar? Eu vou explicar para você, no transcurso da live, o que é uma esposa exemplar. Que tipo de homem deve receber essa esposa exemplar? Porque hoje a gente percebe que tem muitos relacionamentos disfuncionais. Talvez algumas pessoas estão conectadas com o pai, outras não estão.
e termina transformando essa relação numa relação disfuncional, gerando briga, discussões, traições e no final, separação. O pai uniu duas pessoas para nunca se separar, só se separar através da morte. Mas infelizmente muitas pessoas não entenderam o propósito do ministério que chama-se casamento. O pai disse que o homem vai deixar sua parentela, vai se juntar com a esposa, com a mulher, se tornar os dois uma carne só. E os dois vão construir uma família, um novo ministério aqui na terra. É assim que o pai quer. Então, continuemos. Eu encontrei alguns versículos interessantes, muito interessantes, sobre casamento, sobre a relação conjugal, lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Eu vou ler e vou interpretá-los para você. Imagine, cônjuges se sujeitem. O que significa se sujeitar? Obediência. Um deve obediência ao outro. Suportar-se. Isso mesmo, um deve suportar o outro. Por quê? Muitos cônjuges, todos praticamente, eles vieram de relações disfuncionais. Muitas vezes crianças foram rejeitadas, foram abandonadas e eles se tornaram adultos disfuncionais. No momento quando ele entra num casamento, eles entram de uma forma disfuncional e termina prejudicando o matrimônio e o ministério aqui na terra. Na verdade, a maioria das pessoas não entende o que é casamento de verdade. Boa noite, grande Marcelo, seja bem-vindo, meu irmão. Então, quando ele diz cônjuges se sujeitem, é para um obedecer ao outro, por temor a Cristo. Não é porque eu vou ser submissa a meu esposo, ou eu vou ser mandado pela minha esposa. Não. É simplesmente por temor a Cristo. Por isso que eu devo me sujeitar com a minha esposa e ela a mim. Está no versículo 21, capítulo 5. Seguindo, versículo 22. Esposa se sujeita ao marido, como ao Senhor. Então a mulher, ela deve se sujeitar ao marido. Obediência. Mas essa mulher deve se submeter a qualquer marido, ou esse marido também tem que ser temente ao pai. Os dois têm que estarem alinhados ao pai. Se não estiverem, vai ter disfunção. E essa disfunção pode prejudicar a relação e futuras separações, brigas, enfim. A gente sabe o final disso aí. As pessoas estão se separando hoje pelo simples fato. As pessoas, elas estão desconectadas do pai, infelizmente. No versículo 23 do Efésios 5, ele fala, marido é o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja. Ele fala, marido é o cabeça da relação, Cristo é o cabeça da igreja. Então o marido, ele é o líder, é o cara que conduz, que protege, é o cara que provê. Ele representa aqui na terra Cristo e a esposa representa a igreja. Olha só, antes de Cristo vir, ele já deixou o seu ministério constituído. É o casamento. A relação que Cristo tem com sua igreja, com seus membros, é a mesma relação que o homem deveria ter com a sua esposa. Cristo, ele entregou a sua vida pela igreja. O marido deve entregar a sua vida pela esposa, pela sua família. Ele é o provedor, ele é o protetor, independente de qualquer situação. Essa energia, esse papel é dele. Não adianta a mulher querer ter esse papel, adquirir esse papel, absorver esse papel dentro da relação. Ela vai ter uma disfunção muito grande e vai terminar se prejudicando. E possivelmente a relação vai ficar conturbada e vai acabar. O homem, ele nasceu para liderar. Ele nasceu aqui na terra, dentro do casamento ele representa Cristo. Como Cristo representa para a igreja, o homem representa para a esposa. É uma metáfora que o pai criou para trazer o ministério aqui para a terra, para trazer as profecias aqui para a terra, através do casamento. O casamento é algo sagrado, é algo divino, é onde duas pessoas se juntam e se tornam uma carne só.
As pessoas não entendem. Eu não entendia isso, cara. Eu não entendia, eu sofri muito, cara. Fiz minha esposa sofrer demais. Porque eu não entendia que a relação conjugal é dois em um só. É unidade. A relação conjugal é multiplicação, não é soma, não é subtração. A relação conjugal não é divisão, não é rixa, não é concorrência, competição. A relação conjugal é multiplicação, é os dois se juntarem. Os dois se juntarem, se tornarem unidade. E a partir daí crescer o seu ministério aqui na terra através dos filhos. E depois, continuando, através do seu próprio propósito de vida, que deve ser executado antes de você ir embora. É isso, casamento é tudo isso. Continuando, a igreja se sujeita a Cristo, a esposa aos maridos, as esposas aos maridos. Eu estou falando o resumo de cada versículo, tá? Que é Efésios 5, versículo 24. Então, da mesma forma que a igreja se sujeita, tem obediência a Cristo, as esposas deveriam ter obediência aos esposos. Mas muitas vezes a mulher está competindo com o marido, buscando ser maior do que o marido, ser melhor do que o marido. Esse tipo de comportamento não é equivalente, não é funcional dentro de um casamento. Pode até ser válido dentro da empresa, dentro do seu trabalho, sim, mas dentro do casamento não. Uma vez, uma cliente falando para mim, eu descobri que ela tinha energia masculina muito alta, tá? Eu disse para ela, olha, deixa essa energia masculina no teu trabalho, não leva para casa. No momento quando você faz comportamento XPTO, o seu marido, você diminui seu marido, você deixa seu marido pequeno, você enfraquece ele. Você tem que ser uma fêmea, tem que ser feminina dentro de casa. Você é uma dona de casa, você é a mãe de uma filha, de um filho. É uma pessoa que é uma ajudadora do seu marido. É a esposa, é a amante. É isso que você tem que ser dentro de casa. Você não compete com seu marido. Você não deve usar a energia masculina dentro da relação conjugal. Pode atrapalhar. Nos empreendimentos, no trabalho, lá fora, pode até ser usado, mas dentro do casamento não. E a mulherada, muitas delas perderam essa essência da feminilidade. E os casamentos estão se destruindo. E na mesma contrapartida que as mulheres perderam a feminilidade, os homens estão perdendo também a masculinidade. Estão se tornando muito sensíveis, muito mimizentos, muito não sei para que isso. Entendeu? Acho que você está entendendo o que estou falando. Os homens hoje eles estão muito complexos, muito sensíveis. Não conseguem enfrentar os problemas de frente. Muitos caem, certo? Sucumbem diante dos problemas da vida. E a partir daí os casamentos entram em disfunção tremenda. E acontece milhões de separações no mundo todo, porque realmente as pessoas não estão agindo corretamente dentro do casamento. Existe um manual. A palavra de Deus explica como o homem deve agir, como a mulher deve ser dentro do casamento. Eu estou dando apenas uns tópicos. No Efésio 5:25, olha que coisa maravilhosa. Marido deve amar a esposa. Cristo amou a igreja, igual como Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida pela igreja. Olha só, isso está lá em Efésios 5:25. Olha só que código poderoso. Nós, homens, devemos amar nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Cara, meu amigo, que código poderoso, que código maravilhoso, que código extraordinário. E as pessoas não entendem isso. Eu também não entendia. Por quê, Eduardo? Porque eu tinha muitos bloqueios emocionais, bloqueios espirituais, que eu não entendia porque eu funcionava dessa forma. E hoje, me aperfeiçoando, me conectando, tendo uma intimidade maior com o Pai, eu consigo ver os erros que eu cometi. Eu consigo ver e percebo e faço as devidas correções. Essa live hoje foi um desses motivos, uma dessas correções. Eu estou em busca constante de intimidade com o Pai. Eu estou em busca constante de se conectar com a minha identidade, que é Cristo, Jesus Cristo. Ele
Ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é sal dessa terra, ele é luz desse mundo, ele é o farol. Aqui no Efésios 5:31 ele fala: o homem deixou os seus pais e se uniu a uma mulher, tornando-se os dois únicos, uma carne só. Aí, continuando, ilustra a união de Cristo com a igreja. Esse casamento ilustra a união de Cristo com a igreja. O seu casamento, o meu casamento, o nosso casamento é uma réplica da união de Cristo com a igreja. É a metáfora perfeita. E as pessoas não entendem o que é casamento. Casamento é um grande ministério criado por Deus na criação e corrompido durante toda a sua existência pelo diabólico, pelo maligno, fazendo com que as pessoas se separem e deem importância ao seu próprio ego, à sua própria existência, ignorando totalmente o propósito de Deus aqui na terra, ignorando totalmente as bênçãos que o Pai deixou para nós. Quando você está disfuncional, briga, discute, quer ser melhor do que o outro, você está indo contra as leis do Pai. Eu digo sempre para os meus clientes: você precisa quebrar regras, agora nunca quebre princípios, nunca quebre leis. As leis são imutáveis, as regras não. Então eu digo, quebre regras, mas não quebre princípios. Porque quando você quebra princípio, você se torna uma pessoa disfuncional, uma pessoa bloqueada, uma pessoa que não vai gerar o resultado que você está buscando. É desse jeito. Continuando, cada esposo deve amar sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Olha só que coisa linda, maravilhosa. O marido deve amar a sua esposa. E a esposa, quando recebe esse amor, ela respeita-o. Isso é conexão. Cristo ama a sua igreja que somos nós. Respeitamos a Cristo e seguimos Ele. Tem metáfora mais perfeita do que essa? Para representar o casamento aqui na terra? Maridos, ameis vossas esposas. Esposas, respeitem os vossos maridos. Esse é um dos códigos mais poderosos que eu vi até hoje. Da mesma forma que Cristo amou a sua igreja, a igreja recebeu esse amor e respeita Ele, entregando a vida a Ele, deixando o seu ego de lado e seguindo-o. Mas para isso acontecer, precisa fazer uma transformação do velho homem. Muitas pessoas se convertem, mas continua com o velho homem, por causa dos traumas, por causa dos paradigmas errados que você aprendeu na vida, por causa dos bloqueios que você sofreu. Você está em Cristo, mas continua bloqueado. Eu era assim. Eu era assim. Eu era um cara bloqueado, arrogante, ignorante, brigava com a esposa, discutia com as filhas, muitas vezes com outras pessoas do meu relacionamento, achando que era dono da verdade, estando em Cristo. E com o passar dos anos eu percebi o quanto eu era bloqueado e comecei uma busca de desbloqueios, um atrás do outro. E hoje eu entendo que quanto mais eu busco, certo, mais eu me aperfeiçoo e mais próximo de Cristo eu fico, mais íntimo dele eu fico. É tremendo. É tremendo. Aí você pergunta: não confie na sua esposa, não confie no seu esposo. É o tema da nossa live. Você entende que primeiro você deve confiar no Pai? Primeiro você deve entregar a sua vida ao Pai? Primeiro você deve literalmente entender que existe uma pessoa presente aqui e que precisa fazer uma grande transformação de vida? As pessoas, elas se casam sem estarem transformadas. Por isso que muitos casamentos estão indo para a ruína.
Se você é casado, se você é casada nesse momento, é necessário haver uma transformação, haver uma mudança dentro do seu lar. E a mudança se dá entregando a sua vida a Cristo, negando a si próprio e seguindo. É dessa forma, não tem outra forma, tá? O casamento só vai prosperar se você colocar uma terceira pessoa nele, Jesus Cristo. Só que as pessoas não conseguem. As pessoas estão tão bloqueadas, certo? Os atendimentos que eu faço com vários clientes, eles têm muitos bloqueios, eles não conseguem entender que Cristo é a nossa identidade aqui na terra. Ele é a perfeita imagem e semelhança do Pai. Nós somos imagem e semelhança do Pai. Ele é a perfeita imagem. Cristo, ele é a imagem perfeita do Pai aqui na terra. As pessoas não conseguem entender isso. O marido, ele deve buscar Cristo e amar e respeitar e obedecer a Cristo para ele ser um bom marido. A esposa também deve entregar na mesma proporção que o marido entrega a Cristo a sua vida. O casamento só dá certo assim, cara. Não tem outra forma de dar certo. Não é dinheiro que faz casamento. Não são só momentos felizes que faz casamento. Casamento é uma entrega, é abdicação, é renúncia. É uma verdadeira renúncia. As pessoas casam ou por dinheiro ou porque a pessoa é muito bonita, para ter uma pessoa ativa sexualmente. As pessoas se casam porque convencionou-se se casar. Mas o propósito real do casamento, as pessoas não estão mais casando para constituir família, constituir um ministério, fortalecer-se com o outro em Cristo. As pessoas não estão mais se casando por esse motivo. Eu não me casei por esse motivo. Eu gostei da minha esposa, me apaixonei por ela, achei ela bonita, atraente e me casei, achando que eu estava certo. O Pai é tão bom que mesmo na imperfeição e no erro, ele dá um jeito de consertar. E a gente foi muitos tropeços, meu amigo, minha amiga. Foram mais de 23 anos, quase 24 anos casado, mais uns 4 de namoro. Já vai chegando perto dos 30, que eu conheço minha esposa. E foram muitos altos e baixos. Só Deus e nós sabemos como foi esse processo. Mas graças a Deus, por força maior, a nossa união não foi dissolvida, mas tinha motivo de sobra. Eu dei motivo de sobra para isso. Continuando. Lá em Efésios 6:11, ele fala: vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Se o marido e a esposa não estiverem conectados com o Pai, qualquer empecilho, qualquer vale que você viver, você vai tender a prejudicar a relação, vai tender a quebrar essa relação. O elo principal que você deve ter dentro do casamento é introduzir Cristo nele. Mas as pessoas têm esses bloqueios e terminam achando que essa ficção, essa ilusão é uma mentira. E que elas podem sim resolver seus problemas por conta própria, sem precisar do acesso espiritual. Eu pensava assim também. E quebrei a cara muitas vezes, achando que eu era dono da verdade, achando que as decisões tinham que ser tomadas por mim. E sim, de fato, tem que ser tomada por mim. Mas a gente precisa colocar alguém para gerenciar e coordenar e comandar nossas vidas. E esse alguém é Cristo. É Ele, tem outro não. Então essas armaduras de Deus que eu tenho, está tudo nas escrituras. A fé, ela se dá por ouvir. Quanto mais eu escuto, mais estudo a palavra, mais a minha fé aumenta. Isso é conexão, isso é intimidade com o Pai. Um casamento para crescer, para ser próspero, para você realmente ser feliz no casamento, você precisa respeitar o cônjuge, honrar o cônjuge, amar o cônjuge, entregar a sua vida para o cônjuge.
E o outro, na mesma maturidade, tem que fazer na mesma proporção. Só acontece isso, só vai acontecer isso se os dois estiverem em unidade, plena unidade com Cristo. Não tem outra forma, cara. Não tem outra forma. Infelizmente não. Essas armaduras que o Pai nos deixou, elas têm que ser praticadas. Na hora que você se levanta, você começa a revestir-se, a sua mente, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito, com essas armaduras. Essas armaduras são a palavra de Deus. Eu não conseguia acessar essa palavra de Deus. Eram muitos bloqueios. Foi necessário fazer muitos treinamentos, muita terapia, muita imersão, para poder entender a minha estrutura, os bloqueios que eu tinha com meu pai. Eu tinha um bloqueio que para mim foi um dos piores. Bloqueio de paternidade. Eu tinha uma treta muito grande com Deus. Eu só vim entender Deus em 2013. 2013, quer dizer, faz 9 anos que eu vim entender Deus. Até então eu tinha uma treta muito grande, porque eu tinha um trauma com meu pai. O meu pai, ele literalmente não foi um pai tão desejado, tão querido que eu queria. Ele estava presente e ao mesmo tempo ausente. O pai já levou, mas ele está perdoado. Está perdoado porque eu sei o que eu fiz no passado. Eu perdoei ele através do processo de desbloqueio emocional e espiritual. Eu consegui entender que a minha conexão com meu pai terreno, certo, era disfuncional. Eu culpava ele por várias coisas que estavam acontecendo comigo. E eu entendi que não é assim que acontece. Eu entendi que o meu pai, ele teve participação na minha existência. Eu sou grato por isso. Eu entendi que ele só deu o que precisava dar, dentro das condições que ele tinha naquele momento. Outra coisa que eu entendi em relação ao meu pai, que se eu tivesse aprendido o que ele aprendeu, se eu tivesse vivido o que ele viveu, eu teria feito a mesma coisa. Então eu entendi que quando eu ressignifiquei todo esse processo com meu pai, eu me libertei de muitos bloqueios emocionais. E é exatamente isso que eu gosto de fazer. Através do conhecimento, das técnicas, das formações que eu fiz, eu consigo identificar esses bloqueios emocionais que bloqueiam você a ter o acesso ao pai, que bloqueia você a ter acesso à essência do seu casamento, à essência do seu lar, da sua família. Então eu consigo, graças a Deus, primeiramente, porque foi Ele que permitiu ter esse conhecimento e essa habilidade, eu consigo desvendar segredos baseados na sua história, nos paradigmas que você carrega, nos paradigmas que você vive. Eu consigo entender toda a estrutura e entender também o processo de cura, que é a parte principal. Então é isso, pessoal. Então, se eu posso afirmar algo em relação ao casamento, em relação à confiança, você não tem que confiar no cônjuge. Você não tem que confiar no seu esposo. Você não tem que confiar na sua esposa. Você tem que entregar a sua vida, a sua confiança, o seu amor, o seu devoto ao Pai e a Cristo. Porque quando você entrega a sua vida a eles, eles te abençoam com o Espírito Santo. Você se torna casa e pousada do Espírito Santo. A partir daí você está em plena conexão com o Pai. Você entrega a sua vida a Cristo. Cristo te abençoa com o Espírito Santo e te dá acesso ao Pai. Quando você se conecta com a mulher e ela se torna a sua esposa, os dois se tornam só, ela precisa também estar nessa conexão. Ela precisa ter entregue a sua vida a Cristo, para a partir daí estar conectada com o Pai e receber o Espírito Santo. A partir daí, desse momento que essas duas pessoas estão alinhadas com o Filho,
elas conseguem se conectar com a forma perfeita para o casamento. É onde você deixa de ser quem é para entregar a sua vida a Cristo. Onde você entende que casamento não é para ser feliz. Outra vez eu falei isso lá no meu trabalho. E o cara disse, como assim? Casamento não é para ser feliz? Então por que casar? Casamento não é para ser feliz. Casamento é para fazer o outro feliz. É para honrar o outro. É para respeitar o outro. Casamento é uma confiança, onde você vai entregar a tua vida para o outro. E o outro vai entregar a vida dele ou dela para você. Entendeu onde está o processo de confiança? Não está nele, nem em você. Ou na autoconfiança. É muito importante, mas no casamento não funciona. Você precisa primeiro se conectar com o Pai. Deixar o eu morrer, o eu antigo morrer, e deixar o novo eu surgir. E se conecta com ela. Ela da mesma forma deixou a antiga pessoa morrer e a nova pessoa, a nova criatura se torna. Esse casamento ele vai crescer, vai prosperar. Ele vai ter grande chance de ser um grande ministério aqui na Terra. Então casamento não é para ser feliz. É para você amar, respeitar, fazer a outra pessoa feliz. E a outra pessoa no mesmo patamar, no mesmo alinhamento, na mesma conexão, ela vai entregar na mesma proporção o tempo dela, o amor, o carinho, a atenção. E a partir daí ela vai ter como um dos objetivos fazer você feliz. E você, como um dos objetivos, fazer a outra pessoa feliz. Aí eu pergunto, isso é fácil? Não, não é fácil. Porque durante todo o processo de nossas vidas, foram jogadas uma enxurrada de informações dentro de nossas mentes. Assistimos centenas, milhares de horas de televisão, de filmes. Escutamos centenas, milhares de horas de conversa dos nossos pais, parentes, escola. E tudo isso foi reprogramando a sua mente. Tudo isso foi fazendo com que a sua mente se tornasse um poço de informações. E essas informações, quando foram repetidas várias vezes, você considerou ela como verdade. E para destruir essas verdades que você absorveu durante toda a vida, precisa de pessoas para ajudar. Uma pessoa que gosta de se embriagar, de se drogar, de se prostituir, ela não está pronta para casar. Uma pessoa que ela não está em conexão, em intimidade com o pai, ela não está preparada para casar. Ela vai ter disfunção. Ela precisa criar um alinhamento com o pai para poder entregar o melhor dela para a outra pessoa. Quando a gente diz casamento não é para ser feliz, por quê? Eu não consigo. Eu vou casar com uma mulher para aquela mulher me fazer feliz. Peraí. Eu estou dizendo que quando eu digo que casamento é para ser feliz, eu estou afirmando que todos aqueles comportamentos que eu quero que ela tem que fazer. Como isso é possível? Como isso é possível? Eu achar que todas as ações da minha esposa vai me fazer feliz? Porque se eu digo que se eu vou casar para ser feliz, eu estou dizendo inconscientemente que tudo que ela fizer vai ter que fazer do jeito que eu quero. Como é que um casamento vai funcionar dessa forma? Como é que um casamento vai crescer desse jeito? Não tem como. Como é que um casamento desse vai avançar e se tornar um grande ministério aqui na Terra? Não tem como, infelizmente. Então, se eu pudesse finalizar, completar, sei lá, uma frase, eu poderia dizer o seguinte, que o casamento, ele é uma arte. Eu poderia falar o seguinte, que a amizade e a confiança verdadeira é baseada no amor de Cristo. O casamento, a verdadeira relação conjugal,
é baseada no amor de Cristo. O seu crescimento, a sua prosperidade dentro do casamento é baseado no amor de Cristo. Ele é a razão da nossa existência. Ele é a razão do seu casamento. Ele é a razão do seu lar, do seu trabalho, dos seus filhos. Qual a dificuldade de entender isso? Não é fácil, né? Eu demorei muitos anos para entender isso. Caí muitas vezes. Mas o pai estava comigo, de alguma forma me ajudou a se levantar. Porque ele sabia que eu vim para cumprir um propósito muito grande. Resgatar famílias, resgatar casais. Destravar homens e mulheres para o novo reino que está vindo. É isso que eu quero. É isso que eu vou fazer, é isso que eu quero fazer. Só tenho muito a agradecer, cara. Foram 4 anos. 4 anos pedindo ao Pai que me mostrasse o propósito. E o Pai me mostrou o meu propósito de vida aqui na Terra. Farei isso até o último dia da minha vida. É isso. Não confie no seu cônjuge. Confie primeiro no Pai, no Filho e no Espírito Santo que habita você. Tá bom? Depois que você tiver plena confiança no Pai, no Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo que fez o seu corpo de pousada, casa, habitação, aí sim você pode entregar a sua vida à sua esposa. Você pode sim escolher uma esposa, escolher uma mulher para tornar ela esposa, ou escolher um marido para tornar esposo. Entregar a vida para ele. Fazer com que o seu tempo seja em dedicação a esse cara ou a essa moça. E que realmente Deus habite de forma abundante o seu lar, a sua família, as suas decisões. É isso. Seja feliz, seja próspero, cresça em comunhão e intimidade com o Pai. Está faltando pouco tempo. Nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos mais perder tempo. A meia-noite está chegando. E Ele vai vir resgatar a sua igreja e os seus ministérios. As pessoas casadas que estiverem em comunhão com o Pai serão resgatadas. Vai ser um dia indescritível. Eu quero muito que você esteja lá. Por isso que eu estou aqui trazendo essa informação para você. Para você despertar. Para você realmente amadurecer e buscar essa intimidade com o Pai antes que seja tarde. Restaurar o seu lar, o seu casamento antes que seja tarde. Eu estou aqui para alertar você. Tá bom? Então é isso. Acho que a minha missão hoje foi cumprida. Espero ter ajudado você de alguma forma. Ou você que estiver assistindo, né? Ou que vai assistir posteriormente. Espero ter contribuído de alguma forma para o engrandecimento seu, pessoal e espiritual. E se você realmente sentisse a vontade de abrir a sua história, contar um pouquinho do como foi a sua experiência de vida com seus pais, na sua infância, na sua adolescência, quiser também compartilhar o que está acontecendo no seu lar, no seu casamento, quais são as tretas que você está vivendo dentro dele, tá? Se você realmente quiser descobrir o que tipo de bloqueio você está vivendo e não consegue destravar ou não consegue entender esse bloqueio, entre em contato comigo, tá bom? Eu posso te ajudar. A gente pode oferecer o primeiro encontro de graça, grátis, 0800. E a partir daí nós vamos fazer um mapeamento completo da sua vida, dos seus bloqueios, das tretas que você carrega, tá? E buscar, através das técnicas, algumas possíveis soluções. Então é isso, pessoal. Deus abençoe. Milson, gratidão. Marcelo, Hermínio, Júnior. Deus abençoe. Chegou agora, mas a live vai ficar gravada no Instagram, tá bom?
Se você achou importante, compartilha, cara. Essas informações que eu tô trazendo, elas são surreais. É porque é muito complexo, é muito conteúdo, é muita informação. A gente termina assim, fica perdido, entendeu? Mas a gente tem que ter paciência, pé no chão e saber escolher os versículos certos. Hoje eu quis trazer um pouquinho da palavra, um pouquinho da minha experiência de vida, tá? Espero ter ajudado você de alguma forma. Valeu? Então Deus abençoe, gratidão, uma excelente semana para você. E se fizer sentido para você, compartilha, cara. Compartilha essa live, que eu tenho certeza que muitas pessoas poderão ser ajudadas com essa informação. Beleza? Deus abençoe. Gratidão.